Olá, bom dia. São 8 horas e 16 minutos, quarta-feira, 11 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso analisa esta manhã vetos presidenciais. Um deles reajusta a tabela do imposto de renda, que terá correção por faixas salariais. Senado aprova proibição para partidos se coligarem em eleições para deputados e vereadores. CPI mista vai investigar violência contra a mulher. E Congresso entrega hoje o diploma Berta Lutz para mulheres que batalham pela igualdade de gênero. Hoje, às 11 horas da manhã, o Congresso Nacional se reúne para votar vetos presidenciais. Entre eles, o que trata da correção da tabela do imposto de renda. Para manter o veto, o governo se movimentou. O vice-presidente da República e o ministro da Fazenda vieram ontem ao Congresso negociar. No fim da manhã, o ministro da Fazenda veio ao Senado conversar com o presidente Renan Calheiros sobre a proposta alternativa de correção da tabela do imposto de renda. Em janeiro, a presidente Dilma Rousseff vetou uma emenda do Congresso para aumentar a tabela em 6,5%. O Palácio do Planalto defendia um reajuste menor, 4,5%. Joaquim Levy saiu da reunião desta terça-feira dizendo que ia estudar uma nova proposta do Congresso. Acredito que encontramos um encaminhamento, mas ainda temos que fazer umas últimas contas, etc. E eu tenho certeza que ele também vai querer discutir com toda a casa. À tarde, o vice-presidente da República, Michel Temer, também esteve no Congresso para, segundo ele, fazer o interrelacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo. Não é só o Executivo que governa, o Executivo governa junto com o Congresso Nacional. Portanto, é fundamental a presença do Congresso Nacional em todas essas medidas que o governo está tomando para obter uma economia saudável. Ainda durante a tarde, os líderes partidários do Senado e da Câmara fecharam um acordo e apresentaram uma nova tabela com reajustes diferentes para cada faixa salarial. O PSDB ficou de avaliar na sua bancada, o DEM também ficou de avaliar, mas nós vamos colocar essa terceira proposta como uma construção do parlamento e uma colaboração com uma saída para um problema aí que se arrasta no nosso dia a dia. A proposta do Congresso Nacional tem 4 índices de reajuste para a tabela do imposto de renda. Pelos novos cálculos, a faixa de isenção subiria 6,5%, alcançando quem ganha até R$ 1.903,98. A faixa salarial até R$ 2.679 seria reajustada pelo mesmo índice e passaria a R$ 2.840. Até R$ 3.572, o reajuste seria de 6%. A faixa até R$ 4.463 subiria 5% e chegaria a R$ 4.664. E a última faixa, para quem ganha acima de R$ 4.463, teria um aumento de 4,5%. Acho que além de ser uma conquista para a população, tem um simbolismo muito importante, que é do entendimento do Executivo com o Legislativo, no momento onde isso é extremamente necessário para o país. Por volta das 7 horas da noite, o ministro da Fazenda voltou ao Senado e disse que o governo aceita a proposta do Congresso. 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela, que a parte que sobe 6,5%. E nós vamos encontrar recursos ao longo do ano para, sem deixar de cumprir a meta fiscal, que foi aprovada na LDO, votada aqui no Congresso, nós conseguimos dar esse reajuste da tabela, que é bastante importante. Já nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto deve publicar uma medida provisória com os novos números, antes da sessão do Congresso, marcada para as 11 horas da manhã. Senadores e deputados se reúnem para analisar 9 vetos presidenciais que trancam a pauta. Entre eles, justamente o veto ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. Nós vamos lutar pela derrubada do veto para que a tabela seja reajustada pelo menos nos 6,5%, quando, na verdade, ela já deveria ser reajustada em pelo menos 7,8%, que é a inflação
registrada no período. Compreendemos claramente o papel da oposição e a oposição pediu para que o ajuste ele fosse tratado de uma forma geral e não fatiado, discutindo temas como, por exemplo, o imposto de renda. Como consequência da edição da medida provisória, nós vamos apreciar os vetos e vamos, na sequência, votar o orçamento de 2015. A medida provisória foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem reunião prevista para daqui a pouco, às 9 horas. Na pauta, requerimentos para a realização de audiências públicas. Eles propõem que os ministros do Turismo, da Integração Nacional e das cidades exponham em audiências separadas os assuntos mais importantes das respectivas pastas. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que acaba com a possibilidade de os partidos se coligarem nas eleições para deputados federal, estadual e distrital e para vereadores. A PEC é parte da reforma política e ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. Um dos objetivos do projeto é acabar com os chamados puxadores de voto, candidatos que recebem votação expressiva nas eleições proporcionais e acabam levando para o legislativo integrantes da coligação com baixo desempenho nas urnas. Alguns partidos adotam alguns critérios, colocam celebridades, gente tem 1 milhão de votos. Aí ele traz com ele gente com 200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Esse modelo nosso da pessoa votar num candidato e ser dono do seu voto até o momento que põe o voto na urna e o voto depois poder ir para alguém que a pessoa não queira votar, que a pessoa não queria votar, não é um bom modelo. Pela proposta de emenda à Constituição, as coligações passam a valer apenas para as eleições majoritárias, na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Mas para alguns parlamentares, a mudança pode prejudicar os pequenos partidos. Isso beneficia partidos estruturados. Os pequenos partidos dificilmente terão condições de fazer legenda para eleger deputado federal ou deputado estadual, ou vereadores. Nós estamos tratando de liberdade de organização, de algo que é considerado no arcabouço jurídico do país como cláusula pétrea. Portanto, nem mesmo a Constituição Federal, no meu entendimento, poderá mudar essa possibilidade de livre escolha de se coligar, de se associar temporariamente ou permanentemente. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno no Senado e depois passar pela Câmara, onde os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. A matéria como está colocada, como foi formulada, ela pode até lograr êxito no Senado, mas ela está fadada a não lograr êxito na Câmara. Lá existem 28 partidos representados. Se não houver uma saída, uma alternativa para abrigar esses pequenos partidos, acredito que esta luta do PMDB, do PT e do próprio PSB para acabar com a aliança proporcional é uma guerra perdida. O presidente do Senado anunciou que a casa vai votar outras matérias sobre a reforma política durante o mês de março. Eu vou conversar com os líderes, evidentemente, e nós vamos pautar para terça-feira o financiamento de campanha e vamos apreciar todas as matérias que estiverem tramitando com relação a financiamento de campanha. O plenário também aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que acrescenta o Tribunal Superior do Trabalho no artigo constitucional que lista os órgãos do Poder Judiciário. Os senadores ainda aprovaram os nomes de 4 embaixadores indicados pela Presidência da República para representar o Brasil no exterior. Antônio Francisco da Costa e Silva Neto para a Finlândia, Eduardo Carvalho para a Namíbia, Isabel Cristina de Azevedo para o Sudão do Sul e Carlos Alberto Micaelsen para a Embaixada do Brasil na Jamaica. Mais 2 senadores que tiveram pedidos de abertura de inquérito aceitos pelo Supremo Tribunal Federal por causa da Operação Lava Jato apresentaram suas defesas durante pronunciamentos no plenário.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que está sendo acusado injustamente. A fala de um desqualificado, sem qualquer compromisso com a verdade e sem qualquer prova do que alega, não pode macular 30 anos de ilibada vida pública. Assim sendo, nada tenho a temer e adotarei por meio de meus advogados todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo o alegado, sempre em plena colaboração com as autoridades competentes. Estamos diante de alegações extremamente precárias, contraditórias e sem qualquer amparo fático. Gladson Cameli, do PP do Acre, também se defendeu. Ele afirmou que 90% das contas de campanha dele foram financiadas pelas empresas da família. Confesso a vocês que me causou indignação ver meu nome na lista do Procurador de Justiça. Por outro lado, estou tranquilo, pois não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam de devaneio do acusador, uma vez que não se encontram indícios e muito menos elementos para a abertura da peça administrativa. Nego, senador Petecão, com veemência, que não recebo e nunca recebi valores do Partido Progressista que não estejam devidamente declarados e mais aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Congresso instalou nesta terça-feira a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, proposta pela CPI, que investigou casos de abusos motivados por gênero em 2012. O Brasil é um dos países com maior número de homicídios de mulheres no mundo. Algumas participantes ilustres vieram de longe. 3 bonecas de Olinda, uma dona de casa, uma grávida e uma vítima de violência. A solenidade no Salão Nobre contou com a presença de ativistas dos direitos da mulher e do presidente Renan Calheiros. Cada assassinato de mulher por conta de seus relacionamentos afetivos é uma bofetada em toda a sociedade que se pretende justa e democrática. Diante desse quadro, o Senado não irá fugir da responsabilidade, utilizar suas competências e analisar as razões pelas quais o Brasil é o país da América do Sul, com exceção da Colômbia, onde mais se agride as mulheres. O Senado e a Câmara dos Deputados não fecharão os olhos para a vergonha que consiste o 7º lugar onde se matam mais mulheres num ranking de 84 países. Em seguida, senadoras e deputadas foram à sala das comissões mistas, onde fizeram a instalação oficial e elegeram por aclamação a presidente da comissão, a senadora Simone Tebet, e a vice-presidente, deputada Keiko Ota. Essa violência é fruto de um processo cultural. Isso começa, portanto, lá na educação. Disciplinas, ainda que extracurriculares, trabalhando na mente desses meninos que serão no futuro os homens desse país, a importância de tratar as mulheres em pé de igualdade, acabando com essa forma de violência e discriminação. E o Congresso Nacional se reúne hoje em sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Durante a solenidade será entregue o diploma Berta Lutz, um reconhecimento a brasileiras que batalham pela igualdade de gênero. O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi criado pelo Senado Federal em 2001 e homenageou até hoje 70 mulheres, entre elas a ex-senadora Emília Fernandes, a feminista Rosemary Muraro e a presidente Dilma Rousseff. Sindicatos, entidades feministas podem encaminhar para cá sugestões. E aí nós temos um conselho do Prêmio Berta Lutz e esse conselho é que elege democraticamente, por voto secreto, inclusive, quais as mulheres que estão aptas a receber. Geralmente são 5. Excepcionalmente, neste ano, 6 mulheres vão receber o diploma Berta Lutz. Houve um empate na escolha das indicadas e, por isso, o Conselho decidiu abrir uma exceção.
vão receber a comenda a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a presidente da Federação Nacional das Domésticas, Creuza Maria Oliveira, a socióloga Clara de Oliveira, a educadora social Ivanilda Pinheiro Salute, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães, a professora Mari Garcia Castro e a psicóloga Débora Martins Bonafé dos Santos. A partir do próximo ano, homens também serão indicados para o prêmio. Ou seja, todas as pessoas que lutam pelos direitos das mulheres, pela emancipação, estão aptos a receber o diploma Berta Lutz. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga que foi pioneira do movimento feminista no Brasil no início do século XX. A sessão de entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz está marcada para as 14h e a TV Senado vai transmitir ao vivo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.